E estamos chegando para o fechamento da semana 46 e hoje, além de falar das commodities, dos fretes da China, a gente vai trazer uma ótima notícia para quem importa absorvente. Então, fica com a gente até o final do vídeo e vamos lá. Vamos começar falando dos fretes. Então, o frete da China, ele se manteve estável, na verdade, o índice geral, aqui o China Freight Index, ele se manteve em 0,4 de alta, praticamente estável comparando com a última semana. Porém, se a gente olhar mais focado na América do Sul, ele teve um aumento de 2,4. Então, o frete da China para a América do Sul, em média, aumentou 2,4 na última semana. Ainda se mantendo nos patamares que a gente lá atrás já estava imaginando que se manteria estável até agora, para o começo do final do ano. Então, como a gente tem o Ano Novo Chinês no começo de fevereiro, a segunda quinzena de janeiro ela deve ser marcada por muito estresse no preço do frete ou até o começo de janeiro, porque muitas empresas vão querer embarcar o que eles têm lá na China para conseguir cobrir o estoque deles durante o Ano Novo Chinês. Então, por isso que o frete deve aumentar no começo do ano que vem. Então, para quem está importando, para quem está em dúvida se vai embarcar ou não, sugiro embarcar agora, porque um pouco antes do Ano Novo Chinês e na volta do Ano Novo Chinês, com certeza vai ter estresse nos preços. Falando um pouco de dólar, agora nesse exato momento ele está batendo 5,61, subindo 2,57 nessa semana, principalmente puxado pela queda no petróleo. Então, o que aconteceu? O petróleo caiu, as empresas que negociam, que trabalham petróleo, Petrobras, PetroRio e outras empresas da Bolsa tiveram uma queda, e os estrangeiros então saíram da bolsa, fazendo com que o dólar subisse. Por que o dólar caiu nessa semana? Os países, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, o Oriente Médio como um todo, eles estão vendo que a inflação mundial está subindo demais. Na Europa está subindo, nos Estados Unidos está subindo, o que não é algo comum. E eles estão acelerando a produção de petróleo, eles estão colocando mais petróleo no mercado, fazendo com que o preço volte, com que o preço baixe. A gente teve um aumento no começo do ano, a gente chegou a bater 29, 30 dólares o preço do barril do petróleo, a gente chegou a bater 85, 86 no mês passado. Então, eles deram uma segurada, eles manipularam o preço do petróleo para que ele caísse e não influenciasse tanto as economias mundiais, mas com isso quem sofre são as empresas de petróleo. Sofrem pro lado delas, né? Para quem compra, para quem é consumidor, isso é muito bom, porque vai dar uma segurada no preço do combustível, principalmente aqui no Brasil, que o preço de fora, a disparidade entre o preço internacional e o preço nacional ainda está muito alto. Possivelmente teremos outros aumentos de petróleo, outros aumentos de combustível ainda esse ano ou começo do ano que vem. Vamos falar aqui das commodities, então, com base na China, como sempre, né? Vamos começar pelas commodities de energia. Quem teve aumento aqui, começar pelo diesel, aumento de 3,82 no diesel, gasolina 2,79, queda no preço do carvão, 12% de queda, com base lá na China. Se a gente pegar os químicos, então, tivemos aqui o polisilicone aumentando 3,7 e na outra ponta, clorofórmio caindo 19%. Ontem, durante a nossa mentoria, a gente teve uma informação de uma mentoranda que trabalha no ramo de silicone. Ela comentou que as empresas já estão dando motivo de força maior para parar a produção devido à falta do silício. Então, o silicone ele recebe silício e devido às quebras de produção na indústria automobilística, em toda a cadeia, agora quem está sofrendo são as empresas que compram silicone, tanto da parte de químicos quanto da parte de polímeros. Então, fica atento, se tu compra silicone, pode ter problemas ou de parada de produção ou de aumento de preços nas próximas semanas. Vamos dar uma olhada aqui nos plásticos e borrachas. Tá abrindo a página aqui. BR aumentando 9,61, a borracha aumentando 1,99, PP caindo 2,11 e PA6 caindo 1,63.
Vamos dar uma olhada nos têxteis, nos não ferrosos, nos aços, nos materiais de construção e agricultura. Vamos lá. De não ferrosos, o silicone, que eu acabei de comentar, aumentando 5,84 devido à escassez de produtos. Sempre que acontecer escassez de algum produto, o preço vai aumentar. O aumento do preço é consequência da falta de produtos. Quem participou da imersão em macroeconomia está sabendo disso já. O alumínio caindo 3,28. Agora falando dos metais, o ferro, o grão de ferro caindo 0,7 e o minério de ferro caindo 7,10. O minério de ferro também está sendo manipulado pelo governo chinês. O preço do minério de ferro estava muito alto. O governo chinês decidiu parar a industrialização do minério de ferro, fazendo com que o preço aumente. Tem mais ferro no mercado, o preço está caindo, não está aumentando. Quando a gente fala de materiais de construção, madeira subindo 0,89 e o vidro caindo 2,97. E para finalizar, falando dos materiais, dos produtos da agricultura, óleo de palma subindo 2,92 e o milho caindo 0,48. A gente teve algumas notícias falando do milho, que a China estava importando muito milho e mesmo assim o preço está caindo. Geralmente quando tem um grande consumidor em algum produto, o preço aumenta. Mas nesse caso não foi assim. E agora falando do absorvente, então para quem compra absorvente, depois de todas as polêmicas aí envolvendo o nosso presidente, eles decidiram cortar o imposto de importação de 12% para 10%, ou seja, quase 20% de corte no imposto de importação, que é a maior despesa de um produto importado. Então, se tu compra absorvente ou se tu conhece alguém ou alguma empresa que compra absorvente, já pode avisar que eles vão conseguir reduzir o custo, e para quem utiliza também, muito provavelmente vamos ter uma redução de custo ou as empresas vão colocar mais lucro no bolso. Tá certo? Encerramos o fechamento da semana 46 por aqui. Se tiver alguma dúvida, ou se tiver algum comentário, alguma sugestão de ideias, algum tipo de informação que tu queira ver nas próximas semanas, manda aqui embaixo que a gente vai trazer. E fica atento porque estamos encerrando a nossa sessão, a nossa season de fechamento da semana, muito provavelmente de fechamento público. A próxima semana será a última, então fica muito atento aí que a gente vai provavelmente encerrar o ciclo de fechamentos aqui aberto. Então é isso, te vejo na próxima semana, um grande abraço e tchau!